Boa tarde, o meu nome é Rita Afonso e sou responsável pela gestão do portfólio de pós-graduações na formação de executivos da nova SBE. Sejam bem-vindos a este webinar, onde vamos falar sobre a pós-graduação em Gestão da Saúde e apresentar-vos a embaixadora do programa, Isabel Vaz, antiga aluna de MBA da nova SBE. Antes gostaria de vos explicar melhor esta iniciativa que lançámos recentemente de associarmos a cada uma das nossas pós-graduações um antigo aluno reconhecido pelo seu percurso profissional e que tem a ver com dois valores que são muito queridos para a escola. A ideia de uma comunidade nova SBE que promove a ligação emocional e intelectual entre a escola e os seus cerca de 19 mil alunos espalhados pelo mundo e também o conceito de jornada de aprendizagem contínua, ou seja, a nossa convicção da importância de nunca parar de estudar ao longo da vida. Passo então a apresentar os protagonistas do webinar de hoje. Começo por dar as boas-vindas à sponsor, que convidamos especificamente para representar a pós-graduação em Gestão da Saúde, Isabel Vaz. Aliás, engenheira Isabel Vaz, depois da licenciatura em Engenharia Química no técnico, fez o MBA da nova SBE, entrou na McKinsey, essa escola de gestão estratégica, onde diz que começou a ver a floresta. Mas como Isabel Vaz também costuma dizer, somos as nossas circunstâncias e as dela são filha de médico, com muitos trabalhos de casa feitos no hospital e uma adoração por processos. Por isso tinha o sonho de casar as suas duas áreas do coração. O grande desafio da sua vida surgiu aos 34 anos, idade em que não temos medo de nada, e sabia exatamente o que queria fazer, trazer para o setor hospitalar uma visão de engenharia. Criou de raiz a Luz Saúde, com 3 pessoas na equipa, uma visão comum e zero medo. Hoje, Isabel Vaz gera 1.300 pessoas nas 30 unidades do grupo Luz Saúde. Acredita que o talento é dos recursos mais escassos que temos hoje, mais do que o dinheiro, é completamente apaixonada pelo que faz e tem a certeza de que as suas pessoas sabem disso. Quero também dar as boas-vindas aos coordenadores do programa, Filipe Abreia Fonseca e Filipe Costa. São ambos investigadores e professores de assistentes convidados na nova SBE, onde fizeram o doutoramento em gestão. Têm liderado vários projetos internacionais de consultoria no setor da saúde e são membros associados do Health Economics and Management Knowledge Center da nova SBE. Ora bem, este webinar terá duas partes. Os coordenadores vão trocar ideias com Isabel Vaz sobre o setor da saúde em geral e sobre a pós-graduação em particular. É para esta conversa que vamos passar já a seguir. No final teremos a oportunidade de responder a questões que queiram colocar através da funcionalidade de Q&A que tem no fundo do vosso ecrã. Boa tarde, Isabel Vaz, Filipe, bem-vindos. Olá, Rita, muito boa tarde. Olá. Obrigada pela introdução. Muito bem. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu gostaria muito de agradecer à engenheira Isabel Vaz por ter aceito este nosso convite, por estar aqui, conversar hoje connosco e debater assuntos tão importantes como são estes da área da formação em saúde. Eu gostaria essencialmente de vos explicar as duas etapas que são importantes da forma como surge esta pós-graduação em gestão de saúde. Em primeiro lugar, tivemos aqui um grande desafio, ou seja, a nova Executive Education fez este desafio ao nosso Knowledge Center da Nova, que vocês sabem é liderado pelo professor Pedro Pita Barros, e portanto esta pós-graduação tem todo o apoio do nosso Knowledge Center, e portanto fez este desafio no sentido de nós avançarmos com uma proposta de formação de gestão em saúde. Para além disso, dizer-vos que eu sou a professora convidada em gestão na nova SBE e, portanto, tive muitos projetos, quer no terreno, na área hospitalar, quer também em várias empresas em gestão da saúde e contacto-me dia a dia com imensos profissionais no terreno e consigo verificar que existem imensas lacunas no mercado, nesta área da saúde. E, portanto, foi nesta base que eu e o Filipe Costa, eu mais na parte científica, ele numa parte mais executiva,
construímos esta pós-graduação. E atrevo-me mesmo a dizer que não existe neste momento no mercado, em Portugal, uma oferta formativa idêntica à nossa. É certo que a pós-graduação quer formar e dar formação e atribuir competências em diversas áreas, e depois nós explicaremos as 3 grandes áreas que nós temos aqui a realçar, mas achamos que o grande objetivo aqui será realmente melhorar a saúde, ou seja, esta pós-graduação, o objetivo final será realmente melhorar estes cuidados em saúde. E, no meu entender, existem aqui 3 grandes verticais que são muito importantes para melhorar estes cuidados em saúde. Por um lado, temos aqui, no ponto número 1, que é uma área muito pedagógica. Nós temos aqui todo um plano pedagógico a seguir que é muito importante, as cadeiras, a nossa formação dos nossos professores, que é muito académica, mas também tem uma vertente muito prática. Um segundo ponto, é importante para nós que haja aqui uma produção e uma geração de conhecimento para as pessoas aplicarem isto na prática. E, finalmente, a geração de valor, que hoje em dia é tão importante, quer para as pessoas, quer para as organizações. E quando falo aqui em geração de valor, falo aqui em 2 grandes vertentes. Numa mais social e numa parte mais económica. E, portanto, nós não nos podemos esquecer que todos estes vetores são importantes e que é preciso agarrar esta formação de uma forma multidisciplinar. Ou seja, a gestão e a gestão da saúde tem que ser vista aqui de uma forma, hoje em dia, no futuro, muito holística, num todo. E para nós, um grande desafio. O grande desafio é desenvolver diferentes competências na área da liderança, das operações, da inovação de valor, da gestão de equipas, mas também criar aqui uma resposta, competências e formas de responder a estes novos desafios ao longo do tempo, quer a curto, médio e longo prazo. Passava a palavra ao Filipe. Muito obrigado, Filipa. Dizer que a componente de formação e a aproximação da formação para a prática foi um dos objetivos fundamentais e essenciais, até porque desde o início da formação sempre me ensinaram que a aquisição de competências é fundamental para a tomada de ação do ponto de vista operacional. E nada melhor, e não existem melhores pessoas para transmitir exatamente isto do que a engenheira Isabel Vaz. Eu acho que a atualidade de hoje em dia trouxe-nos, nunca a saúde esteve com um foco tão intenso e nunca teve a saúde com um foco tão grande do ponto de vista de intensidade, do desafio da questão das competências, no âmbito também da resiliência de todos os profissionais de saúde, e isto leva-nos muitas vezes a reinventar-nos. E por isso eu convidava a engenheira Isabel Vaz exatamente para começar a falar um pouco exatamente do que foram estes grandes desafios dos dias de hoje, que na realidade vieram pôr em foco aquilo que é a grande gestão da saúde. Olá Filipe, olá a todos. Enfim, como já aqui foi muito referido, a área da saúde e hoje tão paradoxalmente ligada à economia. Hoje a grande discussão que se debate até politicamente é o que é mais importante, se é a saúde, se é a economia. Sem economia não há saúde, sem saúde também não há economia, e portanto esta pandemia veio aliás demonstrar a importância fundamental que o investimento em saúde tem nas sociedades modernas e o impacto que isso no fundo acaba por ter na economia, porque no fundo aqueles que conseguiram de facto, e vão continuar a conseguir passar por este tipo de pandemias, que enfim, eu lembro-me que há 30 anos, quando fazia investigação na área de tecnologia de células animais, eu lembro-me de vários professores dizerem que o século XXI ia ser o século das grandes pandemias e dos vírus, ou seja, aquilo que se demonstra é que os países que efetivamente fizeram investimentos importantes na área da saúde, não só saúde pública, que hoje também se tem vindo muito a discutir, mas na área da saúde propriamente dita, assistencial, garantindo a equidade do acesso,
e garantindo que a população tem acesso a cuidados de saúde, independentemente da sua condição económica, são modelos de coesão social com grande impacto na economia. E, portanto, hoje mais do que nunca, esta pandemia o que veio demonstrar é que, efetivamente, até estamos aqui perante todos uma grande oportunidade de perceber que o investimento correto na área da saúde pode ter um impacto absolutamente brutal na recuperação da riqueza dos países. Portanto, o debate não podia ser mais atual perante o desafio que tivemos e que estamos todos ainda a viver no mundo inteiro com a pandemia de Covid-19. De qualquer forma, deixem-me dizer-vos que isso presidiu há 20 anos, quando entrei nesta área, é que de facto o setor da saúde, seja ele na vertente do seu financiamento, seja ele na vertente assistencial, é um setor tremendamente complexo, talvez do ponto de vista da gestão, um dos setores de maior complexidade, pelas várias disciplinas que tem que dominar. E daí a grande importância, efetivamente, de uma formação especializada nesta área, porque, efetivamente, gerir saúde é dos desafios mais complexos que existem do ponto de vista da gestão. Não só porque gerir, por exemplo, hospitais é gerir um dos processos industriais mais complexos que existem, pela sua natureza da prestação de cuidados de saúde propriamente dita, como também a natureza da forma como o financiamento da prestação de cuidados de saúde é feita, também implica grandes desafios também para os gestores. E, portanto, independentemente de todo este debate que agora se tem que fazer a nível mundial, derivado da pandemia, do investimento que deve ser feito e que investimento é que deve ser feito na área da saúde para recuperarmos, no fundo, deste choque de saúde que estamos a viver, já o setor era, de facto, extraordinariamente complexo e exigir uma preparação académica por parte daqueles que, no fundo, investem neste setor, acima, ou se quiserem, já não quer dizer acima, mas pelo menos paralelo com muitos outros setores mais tradicionalmente, enfim, aceite como sendo necessário terem pós-graduações especializadas, como o setor da banca, por exemplo, ou das telecomunicações. Portanto, o setor da saúde é efetivamente um setor muito especial e onde se joga, efetivamente, como estamos a ver, a riqueza ou a pobreza das nações. E isso a pandemia demonstrou cabalmente e factualmente, como nunca nada antes tinha demonstrado. Isabel Vaz, que competências é que acha que técnicas e profissionais é que considera serem realmente as fundamentais para um gestor, um profissional de saúde hoje em dia, na sua organização, com estes desafios todos de Covid, etc.? Olha, enfim, como características que, se quiseres, técnicas, o controle, o domínio de operações, ou seja, de engenharia de processos, portanto, ou seja, as disciplinas tradicionais de operações, de gestão de operações, claramente é super importante, mas hoje em dia, isso era, enfim, era uma coisa já muito óbvia, agora, hoje em dia, uma das grandes disciplinas que estão em cima da mesa é aquilo que nós chamamos o Value-Based Medicine, ou Value-Based Healthcare, que é, no fundo, como é que se organiza o governance, a governação clínica dos nossos hospitais, por forma a provar e a comprovar valor de todas as nossas áreas assistenciais na perspectiva dos doentes. Portanto, tradicionalmente os hospitais tinham organizações muito viradas para si próprias, para os médicos, para os enfermeiros, portanto, egoisticamente muito voltadas para dentro, e no fundo toda esta nova era digital e da grande era da transparência e da forma como nós temos que nos relacionar, no fundo nós costumamos dizer from patient to clients, ou seja, no fundo, os profissionais de saúde são muito herméticos do ponto de vista do seu conhecimento técnico, como é que de facto se consegue ser transparente e garantir outcomes
na perspectiva, efetivamente, dos clientes, que eles, aliás, tipicamente os profissionais de saúde odeiam que se chamem clientes, porque acham que são os doentes, e na perspectiva do gestor, nós realmente temos que os tratar como clientes, e cliente significa que a primazia, de facto, é a verdadeira centralidade do doente como centro no sistema. E isso é a gestão que traz, e portanto esta nova disciplina de Value-Based Medicine, de perceber como é que se mede resultados em saúde, como é que se montam as organizações na lógica do valor em saúde, na perspectiva dos doentes, é claramente uma disciplina nova e que é com muita satisfação que vejo finalmente aparecer em Portugal uma pós-graduação claramente com este novo mantra, que é claramente o mantra do futuro. E finalmente, como não podia deixar de ser, tudo isto que eu acabei de dizer envolve também grandes conhecimentos em disciplinas de tratamento de dados, de percebermos como é que, enfim, o buzzword data science, nós não temos que ser especialistas em estatística, mas temos que perceber como é que o data science, como é que o big data, como é que todos estes novos modelos de tratamento de dados se traduzem também em prestações de cuidados de saúde com maior segurança, que nos dão capacidade mais preditiva para, no fundo, gerir os riscos da gestão de unidades de saúde. E, portanto, eu diria assim, em termos resumidos, que seriam estas 3 grandes competências que devemos ter em atenção. Enfim, passo a publicidade, mas que vejo pela primeira vez uma pós-graduação, por um lado, reconhecer a necessidade dessa especialização pela complexidade que este setor tem e impacto na sociedade, mas também reconhecer estas novas vertentes de gestão que há uns anos atrás, enfim, quando eu fiz o meu MBA, por exemplo, não se falava e também não havia pós-graduações na área da saúde com este novo mantra que de facto é necessário ter para o sucesso hoje em dia e para se verdadeiramente ter impacto na sociedade. E de acordo com a sua vasta experiência na área da saúde, esta dicotomia entre a formação on the job e a capacidade de nós adquirirmos competências progressivas, exatamente nesta área multifatorial e multidisciplinar, de aquisição de linguagens que inicialmente não estariam na gestão e, como acabou de dizer, a área clínica é uma área fundamental. De que maneira é que vê o futuro desta formação multidisciplinar entre, nós hoje em dia já vemos, do ponto de vista de incorporação transversal destas áreas todas, como a engenharia, como a inteligência de dados, a medicina, a enfermagem e todas estas componentes de gestão? Olha, Filipe, eu sou uma pessoa que acredita profundamente no impacto que efetivamente a consolidação académica do conhecimento adquirido on the job tem. E de tal maneira acredito nisso que na própria construção de carreiras dentro do grupo Luz Saúde, um dos critérios de elegibilidade para determinados níveis de gestão passa justamente pela parte académica de consolidação daquilo que aprendemos on the job. Portanto, não só acredito, como pratico. E acho absolutamente fundamental e, como vos digo, é um critério de elegibilidade dentro da Luz Saúde, porque a consolidação académica permite-nos não só consolidar os conhecimentos que temos e que aprendemos no dia-a-dia, como nos permite uma coisa muito importante e que a Universidade Nova, e eu como ex-aluna da Nova SBE posso testemunhar, o aprender a continuar a aprender, porque o que nós temos muito claro hoje em dia é que o conhecimento evolui a uma velocidade vertiginosa, a inovação, os ciclos de inovação são muito mais curtos e aquilo que a universidade também nos ensina é ter o espírito crítico, é o ter a capacidade de permanentemente conseguir aprender sozinho e a consolidar este tipo de conhecimento, com algumas idas cirúrgicas à faculdade para de facto entrar nestes novos conceitos que depois são absolutamente estruturantes, peço desculpa, para a nossa vida profissional, enfim, para aqueles que no fundo querem exercer depois posições de liderança e de mais do que até, quando eu digo de liderança, no sentido de shaping novos modelos
e serem partes, digamos, serem protagonistas na construção de um futuro diferente. Isso é fundamental à academia, é fundamental à ciência, é fundamental à inovação, e só tendo a disciplina e a humildade de voltar a aprender é que se consegue. Portanto, tenho isso muito claro. Que conselhos é que daria para a formação de um novo gestor, para quem quer progredir realmente na carreira de gestão em saúde? Assim, algum conselho especial? Olha, em termos de, enfim, claramente, a conceituação académica diria que é o meu primeiro conselho. A nível pessoal, é um setor que exige grande resiliência, é um setor extraordinariamente complexo. A liderança no setor da saúde, enfim, penso que hoje em dia em qualquer setor, mas no setor da saúde, enfim, eu passei por muitos setores na consultadoria e nunca vi um setor como este. É um setor que gera muito conhecimento técnico e onde, digamos, as pessoas que nele trabalham são pessoas tremendamente bem preparadas. E, portanto, a liderança não se faz por decreto, não se faz por nomeação, faz-se por persuasão e por capacidade de influenciar. Essa capacidade, quando estamos a falar de médicos, de enfermeiros, de técnicos de saúde, que são pessoas com conhecimentos herméticos, portanto, com conhecimentos muito específicos, exige aos gestores uma capacidade de liderança e de forma de estar e de resiliência completamente diferente das indústrias tradicionais por causa da assimetria de informação que naturalmente existe. E, portanto, é um desafio de liderança substancialmente diferente, mas extraordinário, porque efetivamente ter a capacidade de dialogar, de perceber os vários pontos de vista e depois de conseguir ter uma visão única para todas estas pessoas é um desafio único na vida. E, portanto, exige capacidades de inteligência emocional que vão muito para lá também das competências técnicas, que por isso eu também saúdo que neste curso tenham dado especial atenção ao desenvolvimento dessas competências. Uma das ideias que às vezes aparecem é que as pessoas, enfim, há um vox populi que diz uma pessoa nasce líder ou não nasce líder. Não, isso é errado. Obviamente pode haver pessoas mais introspectivas, pessoas menos introspectivas. A capacidade de liderança é uma coisa que se aprende, que se desenvolve. Aliás, eu costumo dizer, liderança é quando nós já não estamos preocupados com o nosso próprio desenvolvimento, mas estamos preocupados com o desenvolvimento dos outros. É um espírito de serviço. Isso, obviamente, depende muito do caráter que cada um tem dentro de si, do espírito de serviço que cada um tem dentro de si, mas há coisas a aprender no governance clínico de uma instituição de saúde, que também é importante consolidar academicamente. E ser chamado à atenção. Muito bem, este tempo parece que corre rápido e nós ficávamos aqui. Eu tinha aqui uma pergunta um pouco mais provocadora, que era como é que se produz mais engenheiras Isabel Vaz. A engenheira Isabel Vaz acabou de dizer. Como? Não sei se isso seria bom. Tudo na vida o exemplo. Menos. Mas... Aproveito para dizer que a diversidade é um tema importante, de backgrounds, por isso é que hoje também em saúde, e saúde também na nova SBE, esse reconhecimento. Hoje a riqueza na liderança em saúde é justamente os líderes saberem trabalhar na diversidade, e não é só na diversidade de género, que tanto se fala hoje em dia, de homens e mulheres, que na saúde, aliás, é muito dominado pelas mulheres, enfim, tradicionalmente, mas na diversidade, de facto, de backgrounds, backgrounds de engenharia, backgrounds de gestão, backgrounds de economia, backgrounds de estatísticos, enfim, e o que é que compete depois à liderança, seja ela de onde vier? É de facto conseguir agregar todas estas perspectivas numa única direção e numa única visão. Isso é, se quiseres, o derradeiro desafio de gestão em qualquer outro setor e no setor da saúde em particular. Deixem-me tornar a relevar que vivemos um momento histórico, once in a time generation opportunity, que é perceber que esta pandemia
e espero que os líderes políticos, não estou só a falar em Portugal, mas estou a falar dos nossos líderes políticos, sobretudo a nível da Europa, que apesar de tudo é o espaço económico onde a gente se move, que reconheçam que efetivamente o impacto que uma boa saúde das populações, o impacto que isso tem na economia. E há muito tempo que o professor Pita Barros refere isso. Há muito tempo mesmo foi pioneiro, não só mundial, mas em particular também aqui em Portugal, a dizê-lo. E vem da nova SBE esse conhecimento. E nós temos neste momento uma oportunidade única de efetivamente podermos fazer a diferença se canalizarmos corretamente o investimento que é preciso ser feito e no reconhecimento que isso traz pessoas mais saudáveis, com mais tempo de vida, com uma organização melhor dos recursos, traduz-se também numa maior capacidade de sobreviver às pandemias como a do Covid-19, recuperar mais rapidamente e mais rapidamente também, no fundo, temos a economia a funcionar. E isso há estudos neste momento macroeconómicos feitos e também de economia da saúde, microeconomia da saúde, que demonstram que o impacto no futuro pode ser de mais de 200 milhões de vidas no mundo inteiro. E, portanto, isto para quem agora inicia a sua carreira, é once in a time opportunity para esta geração. E gosto muito de ver que a nova SBE, da qual me orgulho de pertencer, como alumni, de ter essa visão e de poder proporcionar a novos líderes uma sólida formação académica nesta área. Muito bem, o tempo está-se a esgotar e, portanto, vamos só aqui responder a uma ou duas questões porque já não vai haver tempo para mais. Vou começar por uma pequena, acho que, provocação que vou dirigir precisamente à Isabel. Alguém pergunta, tendo em conta a questão da sobrecarga de trabalho a que os profissionais da saúde já estão sujeitos, onde é que fica o tempo para a formação? Como é que sobra tempo para a formação? Acho que isto é posto precisamente em jeito de provocação. Sim, não, excelente pergunta. Eu acho que um dos grandes desafios, eu, por exemplo, neste momento na Luz Saúde tenho pela frente, aliás, estando à frente de um hospital que neste momento mais está exposto à pandemia, calhou-me na rifa a PPP de Loures, que tem estado desde há 4 meses para cá com cerca de 40% da sua atividade dedicada a Covid, portanto calhou-me na rifa um hospital que está no centro, digamos, de um enfoque grande desta pandemia, e essa é de facto uma questão que se coloca. E mais uma vez é uma questão operacional, como é que nós conseguimos investir, como é que nós conseguimos organizar da melhor maneira os nossos recursos, por forma a que eles possam continuem a ter uma boa performance enquanto médicos, enquanto enfermeiros, enquanto técnicos de saúde, porque isso é fundamental para continuarem a tratar bem e não descurar o objetivo fundamental que é a formação contínua, no caso então dos médicos e enfermeiros, enfim, nenhuma deixar de acontecer, e efetivamente neste momento um dos grandes desafios que nós temos é reconhecer que efetivamente esta pandemia traz mais custos operacionais, diminuição da eficiência da gestão dos ativos hospitalares como estávamos habituados a pensar, nomeadamente quando o principal ativo são as pessoas, e esse é um dos desafios que eu tenho pela frente. Como é que eu estou a fazer? Lá está. Como engenheira, engenharia de processos é uma oportunidade única para coisas que os médicos e os enfermeiros há muito tempo se recusavam a fazer, como a digitalização, a automatização de muitos processos que no fundo lhes libertavam capacidade e que eles resistiam, porque o setor da saúde, apesar de ter muita inovação, é um setor que tradicionalmente é avesso à mudança, que não esteja altamente comprovada, é uma coisa engraçada, também paradoxal. E neste momento não tenho a menor dúvida que uma das grandes soluções para o setor, para garantir a resposta a essa pergunta de forma positiva, é de facto o grande investimento em tecnologia, no digital, na automatização de muitos processos, mais uma vez por trás a engenharia de processos, porque no final do dia é isso que se resume. E é isso que estamos a fazer com toda a força, porque uma das características também que é muito importante ter neste setor, e penso que hoje em dia em qualquer setor também,
é não ter medo da mudança. E eu previ aqui numas perguntas que vocês me disseram que queriam fazer, que era conselhos daria hoje para a formação do novo gestor, não sejam avessos à mudança. Para a frente é que é o caminho, não tenham medo. Uma das coisas mais fantásticas das novas gerações e deste setor é efetivamente estar permanentemente a inovar. Não sejam velhos do Restelo e avancem sem medo, porque vão sair coisas boas. E a digitalização e a tecnologia vão ser absolutamente fundamentais neste setor, e os vencedores são aqueles que abraçarem com resiliência e sem medo da mudança. Portanto, aqueles que conseguem sobreviver, adaptar-se rapidamente a um novo contexto, e o novo contexto vai ser cada vez mais tecnológico e mais digital, vão sobreviver e vão conseguir garantir que os seus profissionais continuam a formar-se, a ter tempo e utilizando a tecnologia para aquilo que ela tem que ser usada, que é para nos dar mais tempo para continuar a fazer as coisas que nos fazem felizes, nomeadamente formarmos e sermos cada vez, termos mais conhecimento, porque o conhecimento traz felicidade. Às vezes não. Muito obrigada. Eu acho que se calhar vale a pena acrescentar, Filipa e Filipe, que no caso desta pós-graduação nós vamos optar por fazer um formato blended, ou seja, temos 1/3 da pós-graduação vai decorrer online e, portanto, permitindo que as pessoas não tenham que se deslocar à Nova tantas vezes, e, portanto, que possam assistir a 1/3 das aulas nos seus locais de trabalho, em casa, portanto, fazendo uma gestão otimizada do seu tempo, precisamente porque percebemos que é um público para o qual, enfim, o tempo é precioso para todos, mas neste setor em particular as questões de tempo são muito prementes. Vamos terminar aqui com uma pergunta que eu vou dirigir à Filipa e ao Filipe e que diz, alguém que pergunta, consideram que esta formação é dedicada para a formação de profissionais na gestão da saúde no setor público ou privado? Perspectivam a sua aplicabilidade no setor público atendendo à organização do sistema de saúde atual? Sim, nos dois, tanto no público como no privado, até porque o nosso programa é um programa muito abrangente, portanto ele tem uma primeira parte que é uma parte chamada Reconnect, que é uma parte muito mais de carreiras muito mais macro, que englobam a liderança, a estratégia, a negociação, a parte das finanças, e depois o programa está estruturado em 3 grandes áreas, que são muito mais objetivas, portanto uma primeira área mais dentro da estratégia, governance e design, e portanto esta parte é muito mais virada para a gestão de equipas, para a sustentabilidade e para a economia. Temos uma segunda parte de performance organizacional, muito mais com gestão operacional, gestão de processos, como a engenheira Isabel Vaz tanto referiu ainda há pouco, e portanto nós temos esta parte da performance muito virada para aí, para a segurança organizacional, para a experiência do cliente, e depois uma última parte que é muito vocacionada para a inovação, para o impacto, e aqui incluímos então o Value Based Healthcare, que tanto foi mencionado hoje também, e a parte de inovação em saúde, que nós não podemos esquecer, que é tão importante e que também está presente aqui no nosso rol formativo. Passo a palavra ao Filipe. Sim, exatamente. Eu gostava de completar dizendo que o conhecimento é um processo transversal, por isso a aquisição deste tipo de competências e a aquisição deste tipo de conhecimento permite com que qualquer gestor se desenvolva, quer do ponto de vista intelectual, quer do ponto de vista da sua operacionalização, na aplicabilidade desta aquisição de conhecimentos, e por isso esta dicotomia não existe. Nós queremos dotar um conjunto de vários profissionais e de um conjunto de pessoas que vivem no dia-a-dia, é muito importante porque nós queremos trazer isto muito próximo daquilo que é a operação, muito próximo daquilo que é a aquisição de competências que nos levem à ação, e por isso esse nível de competências, o nível de conhecimento é um processo transversal, é um processo que não é local, é um processo, como nós vimos do ponto de vista de formação internacional. Hoje em dia o nosso programa está muito alinhado com aquilo que é os programas internacionais de formação de gestão em saúde, e por isso
como nós podemos demonstrar, não há qualquer tipo de padrões de dicotomia, há uma preocupação fundamental da aquisição de competências, de conhecimento, e esse conhecimento é aquilo que nos faz de nós melhores pessoas, melhores gestores e pessoas muito mais completas no nosso dia-a-dia. E por isso, eu terminava dizendo exatamente isso, que é esta fonte de conhecimento que nos faz ser melhor e aportarmos também valor para aquilo que nós somos como pessoas e como profissionais. Não resisto a colocar-vos uma última questão, peço-vos que sejam breves porque já ultrapassámos o tempo, mas há aqui uma pergunta que enfim, tem a ver com a audiência para a qual este programa foi construído. Alguém pergunta, consideram que este programa é adequado a médicos com papel essencialmente clínico, incluindo direção, ou mais para quem desempenha funções de gestão operacional? Penso que é importante dar este esclarecimento à audiência e peço que sejam breves na resposta. Em duas linhas, Rita, e obrigada pela questão, este programa é transversal, é aberto a todos, a médicos, a farmacêuticos, todos os profissionais, enfermeiros, portanto nós gostaríamos de englobar no programa todas as áreas profissionais em saúde, gestores também, como é óbvio, gestores de saúde, e, portanto, ele será aberto a todos os profissionais. Aliás, o programa em si, como eu acabei de referir, tem todas as componentes, várias componentes, para que todos possam participar ativamente em todas estas áreas de formação. Eu, para terminar, pego exatamente nas palavras que a engenheira Isabel Vaz falou, nesta questão da multidisciplinariedade, e foi um dos padrões base na construção desta pós-graduação. Se nós queremos formar todas as pessoas e todas as equipas, temos que a ter no mesmo ambiente para podermos falar a mesma linguagem, para termos este ambiente de processos que engloba verticalmente todo este nível de atuação, porque o que nós queremos é produzir valor na componente daquilo que são os melhores resultados para os doentes. E só falando todos a mesma linguagem, estando a fazer as coisas certas na altura certa, é que conseguimos incorporar este nível de conhecimento. Pego nas palavras exatamente da engenheira Isabel Vaz para dizer isto, que é este programa é adequado a um padrão multidisciplinar de aquisição de competências e por isso convido a todos a estarem presentes. Muito obrigada pelas vossas respostas. Isabel Vaz, foi um prazer tê-la connosco hoje no webinar e é uma honra tê-la como embaixadora desta pós-graduação. Muito obrigada por ter estado connosco e pelos seus inputs sempre muito esclarecedores e assertivos. Filipe e Filipa, muito obrigada pela vossa contribuição. Obrigada também à audiência que esteve connosco neste fim de tarde de praia. Quaisquer perguntas que tenham, poderão sempre contactar-nos e nós teremos todo o gosto em esclarecer as vossas questões e até breve. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigado.